Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu já comecei com um sorrisão hoje e já com esse batom vermelho aqui, clima de carnaval, porque o tema que eu vou falar para vocês hoje é extremamente delicado e extremamente polêmico. Então eu acho que eu precisava desse frescor, dessas cores, dessa alegria para poder tratar de um tema assim, tão profundo e tão dolorido, mas tão libertador quando a gente compreende o que realmente se passou e para de julgar, de condenar, de culpar o outro. E é isso que a constelação é foda. Ela traz uma consciência mais ampla, faz com que a gente... Não tem como a gente mudar o passado. O que foi, foi. Mas tem como a gente mudar a maneira como a gente enxerga o passado quando a gente tem a oportunidade de acessar verdadeiramente quem nós somos. Acessar verdadeiramente a verdade por trás do conflito, porque nada nos acontece, clichêsíssima frase, mas nada nos acontece por acaso. Somos frequência, somos energia, somos vibração, e a gente atrai exatamente aquilo que a gente precisa atrair, exatamente aquilo que a gente vibra. Então eu vou falar hoje de abuso sexual. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas. Olha, se eu pudesse, eu nunca fiz esse cálculo mesmo, mas eu acredito que pelo menos 50% das constelações que eu já facilitei até hoje, nesses anos todos de trabalho, tem história de abuso sexual. É mais comum do que vocês pensam. E é um tabu muito grande a gente falar sobre sexo, sobre sexualidade. A gente ainda veio, eu tenho 32 anos, né? O pessoal da minha geração ainda foi criado com não pode, é feio, né? Só depois de casar. Muitas amigas minhas e amigos viveram essa mesma fase. A gente sentiu uma invejinha das amigas que falavam: eu conto tudo pra minha mãe. Que também não é saudável, né? Mãe ser a melhor amiga do filho, por exemplo. Mas isso é outra história, né? A gente não podia falar nada, a gente não podia expressar, e não é por maldade da nossa mãe ou do nosso pai, é porque eles foram criados assim, e isso era certo para eles. Mas hoje em dia a gente vive, graças a Deus, numa época diferente, então a gente pode fazer diferente, começar a falar sobre, porque isso vai evitar muitos problemas, muitas dificuldades. Depois, quando a gente vira adulto, a gente sente dificuldades em se relacionar, dificuldades sexuais no casamento, dificuldades de criatividade, né? A nossa sexualidade está ligada com os chakras, com os primeiros chakras, né? Que tem a ver com a nossa ligação com a terra, com a matéria, com a criatividade, com o fazer, né? O sexo, ele gera vida. Isso não pode ser ruim. O Bert fala que nada que traz vida pode ser ruim. E... eu não vou chorar hoje. É um assunto que realmente me toca. Eu venho há 1 ano e meio, quase 2 anos, estudando
e conhecendo mais o meu lado, curando as minhas memórias afetivas do feminino, as dores do feminino da minha família, da minha ancestralidade, não só através da constelação, através também de movimentos, não sei se vocês já ouviram falar, né, de estudo do ciclo menstrual, enfim, também isso é uma história, um momento para um outro vídeo. Mas todas nós, mulheres, há pouco tempo estávamos em praça pública queimando sutiã. E graças a Deus, hoje em dia, graças à evolução, graças à nossa força, graças à consciência universal de Deus, enfim, do que você chama como uma força suprema que guia tudo, nós podemos nos expressar, nós podemos escolher com quem casar, nós podemos escolher o trabalho que a gente quer, nós podemos, e juntas, quando a gente se junta com outras mulheres e quando a gente se junta para falar abertamente sobre tabus, sobre crenças antigas, né, sobre preconceitos, a gente pode viver um bocadinho mais livre, né? Mas, olha, já me estendi muito e não falei nada do que eu queria falar ainda, para variar, né? Mas vamos lá. Eu facilitei uma constelação ontem, que eu até precisei, eu ia gravar um vídeo logo em seguida, eu falei, não, vamos deixar esse vídeo para amanhã, porque eu precisei absorver tudo aquilo que foi visto. Foi uma constelação que eu facilitei por Skype. E para quem não sabe ainda, cada terapeuta trabalha de uma forma, mas via Skype, em consultório eu trabalho com os meus bonecos, e via Skype, como a pessoa não tem os meus bonecos lá, eu desenvolvi uma forma da pessoa escolher alguns objetos na casa dela aleatoriamente, porque não importa o objeto que é, se é boneco, se é uma lapiseira, se é uma régua, não importa o objeto, o que importa é os movimentos que a gente faz, né, com as informações que vão surgindo através do movimento dos objetos, seja ele qual for, né? E é muito interessante essa forma de fazer com objetos, porque é sempre incrível. Eu peço para a pessoa escolher objetos aleatoriamente, intuitivamente, e é sempre incrível como casa o significado do objeto com a história. E assim, a pessoa não sabe o que vai aparecer na constelação dela. Eu não sei nada sobre a pessoa também. É sempre uma surpresa, né? Mas... Peraí, só um minutinho, gente. Então vamos lá. Eu espero que eu consiga descrever o que se passou nessa constelação. Apesar de que a constelação vai muito além das palavras, mas espero que eu consiga descrever pelo menos um pouco, para que você sinta um pouco do lado daí e aprenda um pouco com o que a gente viveu ontem. Quando eu me conectei com a cliente, para quem não sabe, eu não pergunto nada, eu não sei nada sobre a história, eu não pergunto nem qual que é o tema que ela trouxe, porque tem gente que traz uma questão específica para ser trabalhada, eu não pergunto nada a princípio. Obviamente, depois eu pergunto para ajudar ela a compreender, né, o que está sendo mostrado, mas a princípio eu me coloco totalmente imparcial, não pergunto nada, só deixo as informações do campo surgirem. Quando eu me conectei com ela, me veio uma música de cunho religioso. A música falava, Jesus te ama, era uma adoração. Chegou a hora de levantar as nossas mãos, Jesus te ama. Eu cantei e falei pra ela, o que você sente quando você ouve essa música? Qual é o sentimento, que informação te traz? Ela falou, eu sinto proteção,
sinto uma proteção divina, de Jesus, de Deus. E aí eu falei, então escolhe um objeto para ser você e um objeto para ser Deus. E aí ela colocou, ela era uma piranha de cabelo, uma presilha, e para ser Deus ela tinha trazido um rolo de linha. E ela colocou. E aí a gente vai sentindo, as coisas vão se movimentando. Ela sentiu vontade de colocar um óculos no meio dos dois. E aí aquilo ali foi se movimentando, as coisas acontecendo. E à medida que a constelação foi andando, eu falei, o que você sente com esse óculos aí? Ela falou assim, eu sinto que é uma barreira entre mim e Deus, né? E aí a gente vai sentindo, outras coisas foram acontecendo, de repente, à medida que a constelação foi andando, ela sentiu vontade, ela falou, nossa, parece que não cabe mais esse óculos aqui. E aí ela tirou o óculos, e aí a constelação começou a andar mais. Muito interessante. Os óculos, gente, e é incrível, como eu disse para vocês, o significado dos objetos tem a ver com o que está se passando ali. Os óculos, eles formam uma barreira, eles têm um símbolo, eles modificam a forma com que a gente enxerga a vida, né? Pessoas que usam óculos, segundo o Bert, né, e as constelações, são pessoas que têm dificuldade de ver a realidade, ou que enxergam a realidade distorcida, né, ou que não querem ver a verdade. Eu uso óculos ainda. Quem sabe um dia eu consiga ser menos resistente e consiga cada vez ter mais coragem de olhar para todas as minhas sombras, né? Enfim, é uma informação. E o óculos ali representava exatamente isso, uma barreira. Uma barreira entre ela e Deus. E vocês vão entender por que eu tô falando isso. Num outro momento, me veio uma outra música, eu cantei e eu disse, o que te vem? Ela falou, me veio uma memória, eu fui abusada sexualmente na infância. E aí eu coloquei ela para olhar pro abusador. Já tinham acontecido várias coisas, já tinham vindo outras músicas de cura, já tinham vindo outros movimentos, enfim. E aí quando eu senti que ela estava pronta, eu coloquei ela para olhar para o abusador. Porque como eu disse para vocês no início do vídeo, a gente não pode mudar o fato, mas a gente pode mudar a maneira como a gente enxerga o fato. Quando a gente se abre, quando a gente tira os óculos, quando a gente tira as lentes do condicionamento cultural, do que a sociedade dita que é certo e que é errado. Não existe, né, gente, certo e errado. Não existe receita de bolo para nada. Existe o que faz bem para nós, né? Então, quando eu coloquei ela para olhar para o abusador, entre outras coisas que aconteceu, eu disse para ela, eu falei, o que você sente? E eu fiz o papel do abusador nesse momento, eu não coloquei objetos, não. Aí ela falou, eu sinto raiva. E aí, e engraçado, eu como abusador, eu sentia muita raiva das mulheres, muita raiva. Vai lá saber o que se passou na vida desse homem, né? Por ele sentir tanta raiva das mulheres, qual que era a relação dele com a mãe, enfim, se a mãe traiu o pai, se tem história pregressa, alguma avó, bisavó que foi prostituta, enfim, a gente não sabe. Tudo isso influencia muito, saibam que tudo isso influencia muito, a gente vê muito isso nas constelações. Mas enfim, esse não foi o ponto, não veio porque que ele sentia raiva das mulheres, mas obviamente foi por isso que, era por isso que ele abusava de meninas, né? Mas enfim, o motivo a gente não entrou nesse quesito, porque o que a gente veio olhar foi pra ela.
para a cliente, para a raiva que ela sentia. Ela sentia raiva e ele sentia raiva das mulheres. E aí na hora que ela falou, eu sinto raiva, a frase que me veio é, e por isso que esse tema é polêmico, eu sinto raiva de mim mesma porque eu gostava. É isso mesmo, eu vou repetir. Eu pedi para ela repetir a frase e falei, veja se faz sentido, tá me vindo uma frase? Fala para ele, eu sinto raiva de mim mesma porque eu gostava. Era prazeroso. E aí ela repetiu. E já até soltei um suspiro aqui só de contar para vocês. E ela repetiu, ela falou, faz todo sentido, era isso mesmo. Eu sentia prazer de alguma forma. E aí ela sentiu leve, e aí foi como se ela realmente tivesse saído daquela capa, sabe? E gente, pode parecer muito louco para você que tá ouvindo esse vídeo agora. Você que não sofreu abuso, pode parecer mais louco ainda. Mas para você que sofreu abuso, entra dentro de você, deixa essa informação aos pouquinhos chegar. Não foi a primeira vez, como eu disse, que eu constelei pessoas que foram abusadas. Nem sempre é essa frase de cura que vem para todo mundo. Para algumas pessoas, definitivamente não foi prazeroso, nem um pouco. Existem várias situações, cada caso é um caso, estou te contando um caso específico. E já aconteceu em outras pessoas, com outras pessoas que eu constelei, da frase de cura também ser, eu gostava. E quando ela assume isso, ela pode se libertar, né? Isso mexe muito com o meu ego, é por isso que eu espirro. Isso mexe muito com as minhas próprias crenças também. Por isso que eu fico... É um tema difícil para eu lidar também. Acreditem nisso. Não é fácil para eu vir aqui falar sobre isso, sobre um tema tão... Começo a me coçar, dá vontade de espirrar, porque eu tô incomodada em falar disso pra vocês também. Vocês estão podendo ver isso aqui agora. Tô com calor. Mas se a gente não olha com verdade mesmo, se despe de preconceitos, ninguém precisa saber do que você viveu. Normalmente é super escondido, ninguém sabe. 90% das pessoas que vêm constelar não contaram pra ninguém. E as que contaram pros pais, os pais acham que é invenção da cabeça delas. Então é um tema que precisa realmente ser tratado. Vá tratar com um profissional que você confia. Pode ser comigo, com a constelação, pode ser com o seu psicólogo, pode ser com quem você confiar, com a técnica que você confiar. Mas é preciso falar sobre isso, porque isso acarreta muitos problemas na nossa vida adulta. Então, para muitas pessoas a frase de cura foi simplesmente eu gostava. Na hora que eu falei isso para a cliente, ela falou, nossa, é verdade. É totalmente verdade isso. E aí, o abusador respirou do lado de cá também e pôde ir. Sabe a informação? É como se ela ficasse, enquanto ela não assume a verdade,
ela ficasse amarrada à energia da pessoa que fez aquilo, a energia, porque não existe vítima e perpetrador, não existe culpado, existe o que a gente atrai para que a gente aprenda, por mais bizarro que possa parecer. E esse é só um aspecto do abuso sexual, viu, gente? A gente tem outros vários, da criança se colocar disponível no lugar da mãe, a mãe que não está disponível para o marido sexualmente. Quando existe caso de abuso do pai que estupra os filhos, é bizarro. Mas quando a gente abre uma constelação, a gente vê muitas vezes que o filho se coloca disponível no lugar da mãe. Então, assim, eu tô dando minha cara a tapa aqui, porque é um tema extremamente polêmico. E para quem nunca passou por um processo de constelação, pode estar enfurecido com o que eu tô falando. As pessoas que ainda estão no lugar de vítimas, as pessoas que ainda não tiveram coragem de olhar com profundidade para suas questões, elas ainda estão no papel de vítimas, elas ainda estão procurando culpados. Enquanto a gente ficar nesse papel, a gente não vai sair do lugar. Então, na hora que eu falei isso pra ela, passou um pouco, ela começou a rir. Ela falou, só tenho vontade de rir, me sinto leve, tenho vontade de rir. E aí a informação que vem lá do começo, e por conta da religião dela também, não estou falando mal de evangélicos, não falo mal de religião nenhuma, porque em determinado momento de nível de consciência que a gente está, a religião, ela salva, ela foi meu suporte por muitos anos na minha adolescência, quando eu não conhecia nada de autoconhecimento, de nada de constelação e de nenhum tipo de autoconhecimento. Ela foi meu grande suporte. Então, eu não acho que a gente tem que julgar nenhum tipo de religião, mas hoje, com um nível um pouquinho maior de consciência que eu tenho, existem sim religiões que têm crenças extremamente limitantes, punitivas, que colocam as coisas como pecado, e isso para mim já não faz mais, não tem mais função na minha vida. E isso tudo não tem certo e errado, é só questão de consciência. Por isso que o conhecimento salva, a consciência liberta. E aí ela ria. Ela trouxe um outro objeto interessante, que foi um batom. Em determinado momento eu pedi ela para passar esse batom e olhar para ela no espelho e falar assim, a mulher não é tão ruim assim. Isso foi antes do movimento com o abusador, no caso, né? Enfim, veio a questão, foi interessante como o objeto que ela tinha escolhido para ser ela era uma piranha, né, de cabelo, e eu pedi ela para abraçar ao batom, que era o símbolo do feminino ali naquele momento, e ela foi engraçada eu ter trazido esse batom, porque nem batom eu passo, né, e é um símbolo. Tá no inconsciente coletivo das mulheres o batom, né? O se pintar, a maquiagem. E eu pedi para ela olhar um pouquinho para aquela piranha que estava presa no batom. E ela era a piranha, né? Desde o início. E ela falou para a piranha assim, eu também sou uma piranha. Eu pedi para ela repetir. E ela começou a rir. E eu falei, o que você sente quando você diz isso? Ela falou, é libertador. Porque, gente, a questão de piranha no sentido puta, né?
quando a gente vai olhar com mais profundidade, todas nós mulheres, vamos falar para as mulheres agora, a gente tem um pouco de tudo dentro de nós. Tem a nossa parte mais sensual, que nesse caso a gente estava... que foi mostrado com o objeto piranha e a forma como vulgarmente mulheres são chamadas, né? Por conta de tanto preconceito, enfim. Todas nós mulheres temos todas dentro de nós. A gente tem nossa parte sensual, nossa parte sexual, a nossa parte mãe, a nossa parte que nutre, que cuida, que é mais delicada, né? A nossa parte intuitiva. Nós somos todas essas mulheres. Então a gente precisa olhar para todas elas, a gente não pode excluir nenhuma, tudo é importante. Só que quando aí existem os exageros, né? Ou a escassez ou o exagero quando a energia não está equilibrada. Então muitas mulheres usam o seu corpo de forma... É tabu para eu falar também, já falei isso, né? Vocês estão vendo a dificuldade que eu tô tendo de gravar esse vídeo. Porque eu tô quebrando preconceitos meus o tempo todo, né? Então, voltando. Mulheres que só usam a sua sexualidade para conseguir coisas na vida, vamos dizer assim, tá com a energia desequilibrada. Ela não conseguiu olhar para os outros lados dela. Ou mulheres muito recatadas que não conseguiram olhar para sua sexualidade, também tá desequilibrado. Então a gente precisa olhar para tudo em nós. Eu vou deixar esse vídeo inteiro para vocês, com todos esses espirros, com todo esse meu incômodo, com essa minha dificuldade de falar sobre o assunto, porque essa é a minha verdade. A capacidade do meu celular parou de gravar aqui. Vamos lá. Então, só para fechar, abuso sexual é muito sério. A gente precisa olhar para isso. É muito libertador quando a gente ressignifica algo tão traumático na nossa vida. Tem muitas histórias de mulheres com dificuldade na fala, com dificuldades mentais, com epilepsia, como é que chama aquele transtorno? TDAH, dificuldade de sono, insônia, quantos e quantos casos, dificuldade no relacionamento afetivo, dificuldades sexuais, dificuldade de engravidar, tudo isso por conta de um trauma de abuso, né? A fala, como isso influencia na fala, porque se os nossos pais não acreditaram, ou a gente não pôde, ou a gente falou e os nossos pais não acreditaram, ou a gente nunca nem chegou a contar pra ninguém, isso influencia na nossa fala quando a gente se torna adulto. Então, gente, vamos olhar pra isso, vamos ter coragem pra olhar, pra enfrentar as nossas sombras. Nós não somos vítimas de nada, ninguém é vítima de nada, tudo que aconteceu foi para que a gente aprendesse algo. Então, se é para aprender, vamos aprender, não vamos passar, não vamos deixar passar, não vamos ficar patinando, né? Enfrentando dificuldades onde já não é mais necessário, já passou, você já cresceu. E a gente tem muito que curar, tem muito que olhar,
pra gente ser cada vez mais livre. Sexo é lindo, a sexualidade é linda, e pode ser mulher é lindo, ser mulher é bom. Por muito tempo eu falava que meu sonho é ter nascido homem, podia fazer xixi em pé, né? Não gostava de menstruar. Hoje em dia eu fiz as pazes com a minha menstruação, vejo ela como uma forma maravilhosa de autoconhecimento. Vou deixar o link aqui na descrição do YouTube, um trabalho de uma pessoa que eu confio muito, inclusive vou fazer um curso com ela mais profundo esse ano, que é a Morena Cardoso, da Danza Medicina. Vou fazer um curso profundo, né, de curas do nosso feminino, tão sagrado. Masculino também é sagrado, viu, gente? Isso não é questão de feminismo ou machismo, é questão de que nós, mulheres, estamos com coragem. A gente tem uma predisposição, é mais fácil pra gente olhar para as dores do que para os homens. Então, se a gente se cura, a gente pode ajudar eles a se curarem também. Então, por isso que esse movimento do sagrado feminino está tão forte. E não tem nada a ver com feminismo. Tem a ver com reconhecer quem se é, assumir quem se é. Porque aí é muito mais fácil fluir na vida, quando a gente assume a nossa verdade, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas potencialidades. E estamos juntas nessa, estamos juntos nessa, homens e mulheres que estão me assistindo agora. Espero ter me feito entender um assunto delicado para mim, que eu acho que cada vez mais eu vou ficar com mais e mais facilidade de falar para você. Bom, o meu vídeo de hoje foi grandinho por conta, acho que, da minha dificuldade de falar sobre o tema, mas estou feliz, extremamente necessário, né? E tô feliz por ter compartilhado isso com vocês. Já tinha um tempo que eu queria falar sobre o assunto. E mandem suas perguntas, manda um e-mail se quiser conversar ou marcar sua constelação, né? Entra no site para entender mais sobre essa técnica maravilhosa, soulivremente.com.br. Tem muitos vídeos falando sobre vários assuntos. Ela traz clareza para qualquer que seja o nosso conflito, né? Ela acessa, ela vai muito além do que uma compreensão mental. Isso aqui que eu tô falando para vocês, que eu falei para vocês hoje, é muito pequeno diante da experiência. Ela é maravilhosa porque ela faz a gente viver a experiência, né? E a experiência transforma. Quando a gente fica só no intelecto, é mais demorado o processo. Quando a gente vive, a gente realmente se transforma. Por isso que a gente aprende tanto com erros. Porque a gente viveu e sabe que aquilo ali dá errado, né? Não adiantou ninguém vir falar pra gente. Então a constelação é a prática viva, a experiência viva que transforma. Então é isso. Um beijo grande. Espero que a gente se veja no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado comigo aqui até agora. Até a próxima.